Bom dia, meus queridos irmãos. Nós, mais uma vez, estamos aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Deus. Estaremos estudando hoje a lição número 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembrando que nesse trimestre nós estamos estudando os livros do Pentateuco. Tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o nosso estudo de hoje está baseado no livro de Gênesis. Estaremos agora orando, pedindo ao nosso Deus a orientação para a aula que teremos agora, né? E que Deus nos oriente, nos dirija. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos. Te pedimos pela tua graça, tua bênção, pelo teu poder, pela tua direção, sobre tudo aquilo que estarei trabalhando nessa lição. Meu Deus, que o teu Espírito possa falar através da minha boca e usar, ó Deus, a minha mente para que eu seja um instrumento teu para o crescimento espiritual de todos quantos estiverem vendo e ouvindo essa aula. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, dá-nos a tua direção, conduz aquilo que aqui será feito, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Família. Família é um plano de Deus. A família foi instituída por Deus. Então, a família começou com Adão e Eva. Adão e Eva pecaram, mas Deus teve a misericórdia de, a partir de outros meios, né, de promover a redenção. Então, quando está lá falando que o pecado de Adão e Eva, que está lá em Gênesis 3,15, quando diz que e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Bem, Jesus disse isso a quem? Deus disse isso a quem? A serpente. A serpente é justamente quem? É Satanás, né? Que foi quem tentou a Eva, e consequentemente tanto Eva quanto Adão pecaram na desobediência a Deus. Mas Deus escolheu um homem que viria a ser o início do projeto de redenção, que foi Noé. E a partir de Noé, que reuniu a sua família, além de ter reunido todos os exemplares de animais existentes, pôs tudo dentro da arca. E veio então o dilúvio. E o dilúvio só poupou Noé e a sua família, já que todas as outras pessoas morreram. Sim, por quê? Por causa do pecado, do distanciamento que estiveram de Deus e da vontade de Deus. E a partir de um dos descendentes e Deus escolheu dentre os descendentes de Sem, filho de Noé, um homem chamado Abraão. E a partir dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então nós hoje vamos refletir acerca dos principais patriarcas da história de Israel: Abraão, Isaque e Jacó. Nesse prisma, então, aprenderemos suas lições para a nossa vida e também sobre a importância deles para a compreensão da história da redenção. Lembrando, o que é a redenção? É o resgate da humanidade para com Deus. É o perdão de Deus para a humanidade. Tá? Isso é o significado da redenção. Redenção, libertação.
No livro de Gênesis, capítulo 12, que é a primeira leitura que estaremos fazendo, tá? Que é a base da parte 1 da nossa lição, Abraão, o pai da fé. Gênesis 12, de 1 a 9. Então vamos ver aqui o que nos diz. A partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, Ló, seu sobrinho. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então aqui não é com dois A's, não é Abraão, é Abrão. Abraão, depois que o seu nome mudou para Abraão. Então aqui, Abrão inicialmente. Abraão tinha uma fé notável, foi um dos homens mais importantes da história, tanto da história de Israel, quanto da história da própria humanidade. Primeiramente, seu nome era Abrão com um A, que significava pai exaltado. Depois, mais tarde, o Senhor alterou o seu nome para Abraão, com dois A's, o que significa pai de multidões, pai exaltado. Agora, pai de multidões, porque a partir da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Dali é a formação do povo escolhido de Deus, que veio a partir da descendência de Abraão, o pai de multidões. E, anteriormente, Abrão, pai exaltado. A promessa de Gênesis 3,15, segundo a qual afirmava: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, passou a ter relação direta com Abraão. Deus o separou do seu ambiente pagão em Ur dos caldeus, na antiga Mesopotâmia. Os caldeus, a terra dos caldeus, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Em Atos 7, de 2 a 4, lhe fez promessas tanto pessoais quanto universais. Gênesis 12, de 1 a 3, os três primeiros versículos que nós lemos, que
que lhe seria dada uma terra, que era Canaã, que ele seria pai de uma grande nação, Israel, e que por meio dessa nação todas as nações seriam abençoadas. Então, o Redentor prometido em Gênesis 3,15 viria de uma nação descendente de Abraão. O Redentor é quem iria pisar a cabeça da serpente. Quem? Jesus Cristo, né? Então vejamos aí, da descendência de Abraão, Mateus 11, Lucas 3, de 23 e 34. Assim Deus chamou um homem para começar o cumprimento de sua promessa. E por intermédio desse homem, Deus abençoou o mundo inteiro. O chamado de Abraão deve-se totalmente à graça de Deus, onde as bênçãos da aliança emergiram totalmente da bondade do Senhor. Não resta dúvida, porém, que foi necessária muita fé por parte de Abraão para responder a essas promessas, uma vez que ele não tinha filhos, pois ele e sua esposa eram idosos. Gênesis 11:30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. Ela era estéril e idosa, mas Deus fez uma promessa, e essa promessa foi feita a Abraão e a Sara, de que Sara seria mãe. Então vemos aqui que Abraão era um homem de grande persistência, ele percorreu uma jornada fiel. Por 25 anos ele manteve-se aliado com Deus, porque Deus fez essa promessa e só a cumpriu 25 anos depois. E aos 100 anos, ele e sua esposa, ele com 100 anos e a sua esposa com 90 anos, tiveram um filho, que está lá em Gênesis 21, de 1 a 3. Nós vamos ler Gênesis 21 daqui a pouco, na segunda parte da lição. Então vemos que aprendemos por meio da vida de Abraão que Deus sempre associa bênção à obediência. Bênção está ligada diretamente com a obediência. Uma tem a ver com a outra. Então não estão em caminhos opostos, não. Estão no mesmo caminho. Elas formam uma via paralela. Tá? Então vemos, bênção está ligada com obediência. E Abraão foi obediente. Tá? Mesmo quando ele não descreve todos os detalhes de como pode ser essa bênção. Embora Abraão jamais tenha imaginado o modo surpreendente como Deus cumpriria o que prometeu nessa aliança, ele sempre confiou no Senhor. Gálatas 3:6. Você também teria fé para obedecer a Deus incondicionalmente, como fez Abraão? É um questionamento para refletirmos no nosso a sós com Deus, de forma introspectiva. Como vimos acima, Deus cumpriu a sua promessa na vida de Abraão, dando-lhe um filho. Seu nome era Isaque. Isaque significa filho da promessa, o qual é considerado um dos patriarcas de Israel. Isaque, filho de Abraão. Porém, não foi só Isaque que Abraão teve como filho, né? Sua esposa Sara não creu e pediu para que uma serva sua se deitasse com Abraão para que lhe desse filho e dali que ele tivesse uma descendência. Nasceu antes de Isaque, Ismael, filho de Abraão com a sua
serva, né? E daí a coisa ficou feia, porque a situação complicou-se. Isaque, o filho da promessa, Gênesis 21, de 1 a 7. Leamos então Gênesis 21, de 1, do versículo 1 até o versículo 7. Gênesis 21. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. O filho de Abraão com Agar era Ismael, que veio, que deu origem à formação dos árabes. Bem, e aqui, já que ele zombava de Sara e zombava de Isaque, que Sara pediu para que mandasse embora do arraial, do acampamento deles, a Agar e a Ismael. E aí a situação não ficou nada boa. Por quê? Isso criou uma rivalidade, né? Que existe até hoje entre os árabes e os judeus. Bem, então vejamos. Abraão tinha uma fé notável, né? E de Abraão nasceram Ismael e Isaque. Isaque foi escolhido como herdeiro da promessa. Apesar de Ismael ter tido bênção por ser filho de Abraão, em Isaque é que Deus cumpriria a sua promessa. Ismael era o filho da precipitação de Sara. Em relação à promessa, que ela não acreditou que ela seria mãe, que Deus fez o impossível. Ela, estéril, tornou-se mãe, engravidou, além do que com uma idade muito avançada. Ismael era filho da precipitação, era o filho da carne, enquanto que Isaque era o filho da promessa. Seu nascimento se deu de uma maneira milagrosa. O nome Isaque significa ele ri, ou simplesmente riso. Uma referência não só ao riso cético de Sara, em resposta à promessa de um filho criado por Deus, mas também ao seu riso alegre quanto ao nascimento de Isaque. Isaque reproduziu o mesmo que Abraão, seu pai. Antes, foi um homem de fé e um instrumento de bênção. Deus lhe repete as mesmas promessas feitas a Abraão. Em Gênesis 26. As promessas que Deus fez a Abraão, fez também a Isaque, porque essa bênção sobre as famílias da terra estendeu-se para Isaque, filho de Abraão, e aos filhos de Isaque, netos de Abraão. Então vejamos, o nascimento de Isaque é símbolo e um tipo do nascimento de Jesus.
Sua ida ao monte para ser sacrificado e seu resgate da morte apontam para o sacrifício de Jesus, que quando Deus manda que Abraão fosse ao monte sacrificar um cordeiro para adoração a Deus, e não tinha o cordeiro era o seu filho. Só que Deus providenciou o cordeiro. Não foi assassinado o filho de Jacó, Isaac, mas Deus providenciou o cordeiro. Porém, quanto a Jesus, Jesus deu o seu filho para que fosse sacrificado, para que morresse na cruz. Daí chamar Jesus de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem, então isso aí seria o que? Um prenúncio do que aconteceria com Jesus. Podemos observar que Deus conduzindo a história da redenção por meio da vida de Isaac. E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Esaú era o filho mais velho. Porém, ele foi rejeitado por não ter dado o devido valor às promessas de Deus. Ele não era um homem temente a Deus, mas Jacó era. Então, a bênção, o escolhido de Deus para dar prosseguimento a essa promessa, não foi Esaú, foi Jacó. Daí que que Esaú foi rejeitado por Deus e Jacó foi o escolhido por Deus. Então Jacó foi o portador da bênção, que está em Gênesis 25, 23. Tá? Nós vamos fazer a leitura daqui a pouco de Gênesis capítulo 25. Bem, então aí o que a gente vê? Ele herdou a bênção da primogenitura, bem como a herança da promessa de Deus. Portanto, o caráter desses 2 filhos revela-se pela atitude ante essa promessa. Gênesis 25, de 29 a 34. Ou seja, Jacó cumpriu a promessa de Deus sendo fiel, sendo temente a Deus, já que Esaú não era. Era totalmente o contrário de Jacó. Aí tem mais um questionamento. Como você reage às promessas de Deus? Você as trata com desprezo, como fez Esaú, ou toma posse delas e as observa consoante como fez Jacó? Também é para pensar. É reflexiva, né? É introspectiva. No item 3, Jacó, um príncipe com Deus. 25, de 19 a 26. O que nos diz a palavra de Deus? E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. A sua mãe também era. Olha aí o milagre acontecendo novamente. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, a sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim? E se foi a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e de Jacó, a partir do versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis
gêmeos no seu ventre. E saiu o primogênito, ruivo e todo, como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era um varão simples, habitando em tendas. E amava Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aí, o que aconteceu? Jacó fez um guisado, uma comida para o pai. E Esaú quis comer desse guisado, e Jacó lhe propôs que ele vendesse, que ele trocasse a sua primogenitura pelo guisado. E Jacó foi a Isaque como se fosse Esaú. Por conta disso, Jacó teve que sair de lá da sua casa e viver com seu tio Labão. E Esaú queria matar a Isaque. Então vemos que Jacó, na verdade, ali foi esperto em relação a Esaú. E a mesma esperteza que ele teve em relação a Esaú, o seu sogro Labão fez em relação a ele. Por quê? Ele trabalhou para Labão 7 anos para casar-se com Raquel. Ao fim dos 7 anos, Labão não deu Raquel para que ele se casasse, deu Lia, a filha mais velha. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar-se com Raquel. E teve com Raquel, com Lia, 10 filhos, homens, mais uma mulher, Diná. E com Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. E a partir de José veio a bênção do filho de Jacó com Raquel, e dos 12 filhos de Jacó, que depois chamou-se Israel, formaram-se as 12 tribos de Israel. Então nós vemos aí, Jacó é o verdadeiro pai do povo escolhido, porque lhe nasceram 12 filhos, os quais se tornaram os ancestrais das 12 tribos de Israel. Ele é um verdadeiro tipo da nação, quanto ao caráter e experiências dela. Vemos em Jacó o poder da graça de Deus, pois seu nome significava um suplantador, um enganador. Ao lermos a história de Jacó, podemos ter sentimentos divididos. Ou nos sentimos confortados, mas não poucas vezes podemos nos sentir confusos, porque ele foi herdeiro da bênção, mas ele enganou seu pai. Né? Como Deus escolheria um homem com caráter duvidoso como o de Jacó? Ao mesmo tempo, podemos encontrar conforto ao aprendermos que o Deus que ofereceu sua graça a Jacó também a oferece em direção a todos nós. Nós também somos alvo da graça e do poder de Deus. Até hoje. Basta estarmos com a nossa vida consagrada a Ele.
Jacó, em Gênesis 32, de 24 a 32, quando Jacó se viu lutando com Deus, quando resolveu transpor o val de Jaboque, uma região lá da onde eles habitavam, né, lá das terras do Antigo Testamento. Então aí Jacó lutou com Deus. Então ali a gente vê o seguinte: a partir dessa experiência, a vida de Jacó foi marcada e transformada para sempre. Porque ele teve o seu nome mudado para Israel. Mas não foi só o seu nome que mudou, o seu caráter também mudou, tá? Então, Israel significa campeão com Deus. Uma grande mudança na vida dele, porque ali foi confirmada a bênção que Deus já tinha preparada para a vida de Jacó. Houve uma mudança, uma luta sobrenatural. Jacó travou com Deus e encontramos um tipo de esforço necessário que precisamos ter na nossa vida, principalmente na nossa vida de oração. Aprendemos também que, apesar das falhas e nossas fraquezas de caráter e dos consequentes sofrimentos em virtude disso, Deus sempre amou a Jacó. E esse relato nos traz uma valiosa lição, que é: Deus não ama as nossas falhas e pecados. Ele ama a nós, a nossa pessoa, e oferece pela sua graça uma oportunidade de abandonarmos os erros do nosso passado e sermos vitoriosos em sua companhia. Aleluia. Amém. Nós podemos ser vitoriosos no nosso Deus. Então, para pensar e agir, o que nos diz? Deus sempre condiciona bênção com obediência. A obediência é fundamental para alcançarmos bênçãos na vida cristã. Deus cumpriu sua promessa feita a Abraão. Por intermédio de Cristo, descendente de Abraão, todas as nações do mundo podem ser abençoadas quanto ao relacionamento com Deus. Abraão apenas creu e Deus cumpriu a sua promessa. O nome Isaque significa riso, uma referência à alegria de Sara no que tange ao nascimento de Isaque. Então podemos afirmar que Deus sempre cumpre as suas promessas, por mais impossíveis que possam parecer, pois para Deus sabemos que nada é impossível. Todavia, toda promessa que ele cumpre sempre será, antes de tudo, uma expressão de sua abundante graça, aquele favor que nós não merecemos, mas que Deus, pela sua infinita misericórdia, nos concede. Aprendemos com Jacó a orar firmados nas promessas de Deus. No entanto, assim como foi com Jacó, existem batalhas em nossas vidas com as quais somente podemos vencer por intermédio de uma vida de oração, de consagração a Deus. A luta de Jacó o deixou marcado, entretanto, ela aprimorou a sua compreensão acerca de Deus. A partir daí, ele teve a sua vida e o seu caráter transformados, permitindo assim um grande salto na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Ora, nós precisamos crer que nós também podemos ter esse crescimento, que nós também podemos evoluir de forma significativa à medida em que a nossa vida está consagrada, está totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa aula, agradecendo a Deus pela vida
de todos vocês e agradecemos a Deus também pela nossa querida irmã Lúcia Santana, que partiu nesta semana, nossa querida irmã que foi tantos anos da nossa classe e o Senhor a chamou às mansões celestiais, tá? Fica a saudade, mas sabemos de que ela representou para nós grande valor e para Deus muito mais. Também oremos pela nossa classe, pelo nosso país, pela nossa professora Jália e por todos nós, né? Pelas nossas famílias. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela graça, pelo Teu poder, pela Tua direção. Ó Deus, muito obrigado pela aula que podemos ter, muito obrigado pela Tua direção, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Seja conosco, meu Deus, abençoa-nos grandemente, Senhor,